Pai do Senhor, estamos começando mais uma edição, a primeira edição do nosso DJadcast, tá certo? A gente vai começar essa série de lições, essa série de podcast, né, no estilo podcast, acerca da nossa revista do segundo trimestre de 2026 dos jovens, que tem por título Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à Palavra de Deus. Eu sou auxiliar Ravel Soares, daqui da igreja de Patu RN, sobre a supervisão do nosso pastor José Luiz de Oliveira, certo? Sou líder de jovens da cidade de Patu e a gente vai estar começando essa primeira edição do DJadcast. Está conosco o nosso convidado especial de hoje, irmão Jonas, que vai se apresentar agora. A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Como o nosso irmão Rafa falou, meu nome é Jonas Azevedo, sou diácono aqui na Assembleia de Deus em Patu, líder da Maré Campo, e hoje estaremos falando com vocês acerca da lição número 1. A gente hoje vai estar falando acerca da primeira lição, né, como a gente já citou, que tem por título O que é uma ideologia. Eu já convido a vocês, né, que estão nos assistindo, a ficar acompanhando essa nossa saga do DJadcast, né? A gente vai estar fazendo os comentários em estilo de conversa, de debate, acerca das 13 lições do segundo trimestre de 2026, tá certo? A gente vai ter aulas como o relativismo ético-moral, ideologia de gênero, teologia progressista, dentre outras aulas que a gente vai ter aqui. A gente vai estar sempre fazendo esse formato de bate-papo, né, para que possa dinamizar o conteúdo, você que é professor possa preparar sua aula, você que é aluno possa chegar preparado para mais uma aula na EBD. A gente está aqui com o nosso diácono Jonas, a gente vai fazer agora um bate-papo, tá certo? Vocês podem comentar, fazer suas perguntas, fazer seus comentários a respeito da lição. Queria, Jonas, começar perguntando, nossa aula tem por título O que é uma ideologia? Eu queria perguntar para você o que é uma ideologia. Muito bom, Abel, e a gente quando pensa acerca disso, né, eu acho que é o ponto de parte da nossa lição, nós definimos de forma correta o que é uma ideologia. E ideologia nada mais é do que um modo de pensar que não caracteriza apenas um sujeito, mas um grupo social. Quando nós pensamos em ideologias, nós temos que imaginar que são coisas muito mais amplas do que apenas um conjunto de ideias. As ideologias por si só, elas trazem consigo um sistema. Elas por trás de si traz uma ideia que muitas vezes não são tão aparentes como a gente vai ver ao longo dessa lição. Mas você já pode decorar aí contigo, né? Ideologia é um sistema de pensamento que influencia profundamente a maneira como nós enxergamos a vida, que aí vai entrar em algo muito interessante, né? Que a gente sempre trabalha com a ideia de cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo. Nós que somos crentes, que estamos respaldados na Bíblia, nós temos uma cosmovisão cristã. E a nossa regra máxima não é o que você diz, Ravel, não é o que eu digo, é o que o comentador diz, mas sim o que a Bíblia fala. Nós temos uma cosmovisão cristã. Diferentemente do mundo, das pessoas que estão aí, né? Elas têm uma cosmovisão mundana. Então, essas cosmovisões, quando elas entram em contato, a gente vai ter os choques. E aí entra o ponto de partida da gente entender por que é preciso estudar sobre ideologias. Porque senão acontece o que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, né? A gente tem que ter cuidado para que nós não nos tornemos uma presa. Ou seja, que a gente não seja arredado. E a nossa mente venha a ser cauterizada por determinadas ideologias que vão contra a Bíblia, mas às vezes elas aparecem de maneira tão sutis que nós não conseguimos perceber que elas são, na verdade, ideologias tramadas pelo inimigo. Por quê? Porque quando nós vamos olhar, as ideologias não são meramente construções filosóficas e políticas humanas, não. Muitas delas são expressões espirituais, Ravel. Porque quando nós vamos olhar, muitas delas trazem em si uma revelação de como o inimigo, de forma astuta, coloca que o homem se rebele de Deus, que o homem se distancie de Deus. Então a gente vai ver que nós não lutamos contra a carne ou contra o sangue, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Nós lutamos contra o quê? Contra os espíritos, né, que operam nessas ideias, né? É contra as hostes, é contra as potestades. E eles arquitetam planos. Eles arquitetam ideologias. E é nesse ponto que a gente vai se debruçar hoje, eu creio. Muitas pessoas elas acabam pensando que ideologia, ou que alguns comentários, na verdade, são simples, quando na verdade se tratam de ideologias em que estão sendo orquestradas e trabalhadas sem nem a gente saber. Então a gente, às vezes, escuta algo, pensa que é apenas um comentário, uma opinião, mas na verdade são ideologias que estão sendo muito bem tramadas para enganar o cristão. Esse que a gente vai estudar, esse que a gente vai refletir nesse momento. Jonas, você que é um professor, você já passou por um ambiente universitário, com certeza você já deve ter encontrado várias ideologias, né? Sim. E eu queria entender com você quais são
as principais ideologias que o jovem ele vai encontrar na escola, na faculdade, e como é que essas ideologias surgiram. Pronto. O ponto de partida que você lançou aí, Ravel, é bastante claro e a gente pode construir assim, um panorama, digamos, das principais ideologias, né, que estão presentes dentro da escola, dentro da universidade, da faculdade, dentro da mídia, nos cotidianos. E a gente inicia com o quê? Nós precisamos entender que essa aula não vai ser uma análise sociológica, que a gente vai se debruçar para ver todas as ideologias, mas ela vai ser uma aula que vai ter como objetivo a gente estudar algumas construções filosóficas. E quando a gente parte para dentro das ideologias que estão presentes na universidade, na escola, nós deparamos com dois nomes muito conhecidos, né? Karl Marx e Engels. Eles vão criar uma ideologia que vai ser trabalhada lá na lição 2, a parte do materialismo, mas eu quero dar um spoiler para você que já está aqui, né? Que é a ideia de luta de classes. O que é que Marx e Engels vai dizer? Eles vão dizer o seguinte, olha, todas as mazelas que acontecem na sociedade, todas as formas de pensar que estão acontecendo nesse mundo, tudo isso é problema das lutas de classes. Eles dizem que existe uma classe dominante, enquanto uma classe está sendo desfavorecida. A gente fez isso na escola com a ideia de burguesia, com a ideia de proletariado, e Karl Marx e Engels vai dizer o quê? Que existe uma estrutura na sociedade, e essa estrutura ela é capaz de manipular as pessoas a fazerem o que elas não querem. Eles dizem que existe um poder dominante, e esse poder dominante está coercitando as pessoas a tomarem decisões erradas, equivocadas. Na prática, essa teoria se afasta muito. Por quê? Porque fica somente nas ideias. Porque quando nós olhamos na faculdade, na escola, se passa isso. Mas esquece de passar qual é o passo 2 de Karl Marx, né? Vai ter um cara chamado Althusser, depois vocês podem pesquisar, ele vai escrever um livro bastante interessante, que é sobre o capital, e Althusser vai dizer o seguinte, ele vai dizer que existe algo chamado aparelhos ideológicos. O que são aparelhos ideológicos? Um exemplo de aparelho ideológico para Althusser: a escola, a mídia, a política, a educação e a religião. Para Althusser, que ele faz uma releitura de Karl Marx, ele diz o seguinte, olha, é necessário que nós conquistemos esses espaços. É necessário que nós conquistemos espaço na religião, na escola, na política, na mídia. Porque quando nós conquistarmos esses espaços, a nossa forma de pensar será melhor replicada, será melhor dita. E quando nós vamos pensar nisso, ele vai trazer essa ideia de quê? De que existe uma figura dominante que precisa ser derrubada. Existe uma figura dominante que está subjugando outras pessoas que precisa ser retirada do poder. E a forma como eles encontram isso é através de quê? De uma revolução. Essa revolução, ela parte baseada em uma revolução antropocêntrica. Por quê? Porque ela desconsidera Deus. Karl Marx, Abel, para você ter a ideia, ele vai dizer que a religião é o ópio. Olha, entenda isso. Karl Marx está dizendo o quê? Olha, a religião não tem como solucionar os problemas que nós temos aqui. Ela serve apenas como um anestésico, um placebo. Ela apenas alivia a sua mente enquanto as mazelas estão acontecendo. Para que exista uma solução, é necessário que haja uma revolução. Não só na religião, mas na escola, na política, na mídia. Então, o sistema ideológico deles é o quê? É trazer uma revolução. Para que exista essa revolução, vai ser necessário uma inversão de valores. E é aqui que entra a questão de ir contra preceitos bíblicos. Por quê? Porque eu e você, Ravel, sabemos que o que acontece nesse mundo não acontece porque existe luta de classe, não. A grande questão aqui é o quê? É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Quando eu digo que o mal da sociedade é uma classe, é um conflito de classe, eu estou esquecendo de um Deus que é soberano. Eu estou esquecendo de uma luta espiritual contra o pecado. E eu trago tudo aqui para o centro da racionalidade, né? Eu trago tudo aqui para cá, para o centro da matéria, que é isso que eles vão falar. Eles vão dizer o quê? O ambiente molda as pessoas. Por isso que entra a parte do materialismo que a gente está vendo na lição 2. O ambiente molda as pessoas. E Althusser ele vai construir isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, toda ideologia deve ser construída sobre um fundamento. E para que essa ideologia venha a ser quebrada, existem duas formas. Ou você tira o fundamento, ou você começa a fazer ajustes no fundamento. E, infelizmente, o que nós vemos hoje não é tirar o fundamento, é os ajustes. A gente vê igrejas que vão passando por esse processo de modificação.
A política, a mídia, a educação como um todo gira em torno disso. As demais lutas de classe que nós conhecemos, elas vão ter como ponto de partida essa releitura de Lao Tse. Por exemplo, questionamentos que hoje nós vemos na mídia partiram aqui dessa releitura em que ele disse o quê? É necessário mudar os aparelhos ideológicos para que exista uma nova forma de reprodução. É por isso que eu e você, Ravel, nós não podemos se omitir. Por quê? Porque existe uma agenda. Existe uma agenda que tem como intuito fazer uma manutenção desses aparelhos ideológicos. E essa manutenção ela está diretamente ligada a ideologias que vão contra a nossa fé, que vão contra a palavra de Deus. Só que elas não se apresentam de forma tão clara. Elas se apresentam de forma maquiada. É um verniz. Quando a gente vai ver, a gente vê lá na escola, que coisa legal, é o socialismo contra o capitalismo, e a gente não consegue ver o que é que tem mais dentro. Porque, só para a gente passar aqui para Ravel, né, e fazer mais questionamentos, e também trazer a acréscimo dele, olha o que o Marx disse. Ele disse que a religião é o ópio. Deu uma pesquisada, você vai ver que a forma dele pensar é totalmente diferente da Bíblia. A Odisseia vai concluir, eu acho muito interessante, que é necessário que o quê? Que o movimento, Ravel, não seja rápido. Você não pode mudar uma ideologia dominante do dia para a noite. Eles o quê? Olha, você tem que fazer um movimento imóvel. O que é um movimento imóvel para a Odisseia? Você vai quebrando aos poucos. Vai quebrando aos poucos. Até o ponto das pessoas não perceberem que aquilo houve uma modificação. Ele vai dizer, você precisa manter os aparelhos ideológicos. Então, quando a gente vai olhar, essa conjuntura como um todo está relacionada às ideologias. Ideologias que vão contra a palavra de Deus. Verdade, irmão Jonas. Você usou um exemplo e eu vou fazer um comentário dentro do exemplo que você citou, né, que é o exemplo das lutas de classe. A gente sabe que existe, como você estava falando, esse detalhe sutil nas coisas que vai atraindo as pessoas de forma que, de repente, já estão totalmente imersos dentro dessa ideologia e não perceberam isso, né? Dentro disso, você pode perceber que realmente, no mundo que a gente vive hoje, infelizmente, a gente tem certas situações que realmente existe um conflito entre rico e pobre. A gente sabe que existem, Jonas, situações e pessoas que são coniventes e tentam reproduzir a situação de tornar quem é pobre mais pobre e quem é rico mais rico. Os banqueiros são exemplo disso, os políticos são exemplo disso. Cada dia os ricos se tornam mais ricos e os pobres se tornam mais pobres. Não é que não existe isso, é que o nosso foco não é isso. Se inverter isso, a situação não vai mudar. Porque se fosse assim, a gente não teria essa situação desde o Éden. Porque lá no Éden era Adão e Eva, não tinha nem rico nem pobre, não tinha nem classe opressora, nem a classe que estava sendo dominada, mas havia o pecado. Havia o homicídio, como teve Caim matando Abel. Existiam outros pecados sem ter classe dominando classe nenhuma. Então, se a gente só inverter quem é pobre se tornar rico e quem é rico se tornar pobre, a gente vai ter só uma inversão de quem está dominando. Mas o pecado vai continuar existindo. Se a gente hoje deixasse todo mundo em igualdade, vamos dizer assim, no sentido econômico, não existisse nem rico nem pobre, será que a gente não veria pecado? Será que seria todo mundo santo agora, já que todo mundo tem as mesmas condições? Claro que não. Ia ter sempre gente querendo passar por cima, querendo ser melhor, querendo se satisfazer só a si mesmo, e haveria pecado do mesmo jeito. Então, essas ideologias, parece que elas pegam um pouco da verdade e tentam modificar, como você disse, de maneira tão sutil que as pessoas às vezes nem percebem. Como você disse, é um movimento imóvel. As pessoas parecem não entender o movimento que aquilo está se tornando, a dimensão que aquilo está ganhando. E falando exatamente nesse sentido, de forma sutil, a gente sabe que a mídia, que as escolas, como você falou, que todo o aparato da internet, os políticos, todo mundo tenta, vamos dizer assim, colonizar os jovens, colonizar as pessoas a entrar dentro dessas ideologias de uma maneira tão sutil que até mesmo a gente nem percebe. Né? Muitas pessoas, quando se vê, já estão defendendo uma ideologia que nem sabia que existia. Então, diante disso, Jonas, eu queria perguntar a você como é que a gente tem que lidar com esses discursos de coisas que parecem inofensivas ao cristão, mas que, na verdade, tem uma intenção muito maior por trás. Como é que a gente lida com isso?
Essa pergunta sua é muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai olhar para a ideia de fé, né, a ideia do que nós acreditamos, acerca do que nós cremos, se a nossa vida ela se basear somente em lutas de classes, em questão desse sentido, seria uma fé moral, né? Seria uma fé baseada na moral, uma fé baseada, digamos, até no legalismo, né? No que eu fiz e o que eu não fiz. E quando a gente parte dessa ideia de olhar as ideologias como um todo, elas sempre vão apontar para alguma contrariação à Bíblia. Como assim, Jonas? Em algum ponto, essa ideologia ela vai contradizer a Bíblia. Se ela não contradiz a Bíblia, ela faz uma reinterpretação das Escrituras. E uma coisa que nós precisamos entender que é o quê? Que a nossa fé, ela corre o risco de ser sincretizada. E isso eu não falo no ambiente da escola, não. Eu não falo somente no ambiente da faculdade. Eu falo dentro do ambiente da própria igreja. Existem muitas igrejas que hoje elas são adeptas a agendas progressistas. Elas são adeptas a agendas ideológicas que contrariam a palavra de Deus. Por quê? Porque para elas é muito mais cômodo ir com os demais do que ir na maré contra. Porque imagina o tanto de rejeição que essas igrejas vão receber. Então, uma das formas de nós identificarmos se essas ideologias elas trazem alguma questão que vai contra a palavra de Deus, nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar analisar a partir da palavra. A nossa cosmovisão cristã, ela tem que ser alinhada pela palavra. É por isso que essa lição ela é tão importante, Ravel. Por quê? Porque essa lição ela vai esmiuçar as principais ideologias que estão presentes na minha e na sua vida. Vai ser através dessas 3 lições que você vai conseguir ter um arsenal para ficar, digamos que, posicionado. Ou até mesmo sair de alguma agenda que você esteja defendendo, né? Quando a gente vai ver, essas ideologias, elas fazem algo muito característico delas. Elas colocam o cristianismo como uma regra moral de vida. Ou seja, o cristianismo passa a ser uma espécie de autoajuda. O cristianismo não é capaz de mudar você dentro do espiritual, mas apenas no exterior. O comentador até faz um ponto que eu até marquei, ele diz que essa mudança sutil rebaixa o evangelho e torna Cristo apenas um exemplo e não o salvador das nossas vidas. Muitas dessas ideologias tiram digamos que o controle das mãos de Deus e coloca na mão dos homens. Quando, por exemplo, a gente debatia, e você falou muito bem sobre a questão da luta de classes, e a gente falava que eles dizem que o mal principal é a luta de classes, a luta opositora, desconhece a Deus. Onde é que Deus entra em cena nisso? Onde é que Deus influencia? Como é que Deus intervém? Isso de forma sutil já tiram os atributos de Deus, que é a onipotência. Então Deus não pode mudar essa questão. Então Deus não está conhecendo essa questão, Deus não está vendo, Deus não está contemplando. Então essa questão ela tem que partir de uma mudança de homens. E você vê também, Jonas, que quando o Karl Marx ele diz que a religião é o ópio da sociedade, você vê que ele diz que Deus, a religião serve para fazer com que as pessoas elas se contentem com a classe social que elas estão. Isso. Mas não é isso que a gente vê na Bíblia. A gente vê na Bíblia o quê? Deus dizendo, aquele que não trabalha, não coma. Se você quer construir uma família, então primeiro trabalhe. Então primeiro construa. Então primeiro adquira seus bens, sua casa. Deus, de nenhuma forma, ele encoraja o preguiçoso. Pelo contrário, ele encoraja para que nós, quando seres humanos, a gente se desenvolva, a gente realize nossos sonhos, construa família, adquira bens. Deus, de nenhuma forma, ele criminaliza ou vamos dizer assim, penaliza aqueles que são ricos ou aqueles que possuem bem. Pelo contrário, incentiva. A ideia de trabalho é pronto. Uma coisa que a gente vai ver nessas ideologias que é o seguinte, que aí entra a questão deles serem, digamos assim, que tenham resistência ao evangelho como justificativa deles. Eles vão dizer, na época de João Calvino, né, a ideia de predestinação e tudo mais, que o trabalho, aquela famosa frase, né, o trabalho dignifica o homem. Eles dizem que a religião estava sendo usada como uma forma de manter aquela classe proletariada subalterna à classe dominante. Aí é aqui que eles entram, digamos, quando a justificativa deles, para quebrarem com
o evangelho, porque diz o quê? Não, esse evangelho aí está manipulando as pessoas. Esse evangelho aí está fazendo com que as pessoas tenham que trabalhar, que as pessoas tenham que fazer. Só que a Bíblia não diz isso em nenhum momento. No sentido de dizer que nós temos que ser explorados e temos que aceitar essa exploração, né? Como você falou aqui sobre a questão do trabalho. E a gente vai ver que existem muitos conflitos. A gente está citando esse exemplo da luta de classe porque eu acho que é o ponto de partida do materialismo de Karl Marx, que a gente vai debruçar melhor na lição 2 neste domingo já, né? A gente já convida os jovens que estão vendo aqui o podcast, ouvindo também, para estarem participando. A gente vai ver que, Ravel, existe um trabalho sutil de secularizar as coisas da igreja, ou então de você modificar o que a igreja diz, seja de uma forma positiva, você dizendo assim, você pode, você consegue, ou de uma forma negativa, mas nunca de acordo com a palavra de Deus. E o interessante, Jonas, é porque a gente percebe, na verdade, essas ideologias elas tentam ser uma resposta final, né? É isso que o comentarista, inclusive, fala no tópico 1, vamos dizer assim, que eles tentam ser a resposta final. Então, aquilo é o que vai resolver e pronto. Mas, na verdade, quando a gente olha para a luz da Bíblia, todas as ideologias que tem buscam resolver um problema que Deus já resolveu. Exatamente. Que Deus já resolveu, pode resolver através dos homens, né? Porque, às vezes, existem problemas que a gente enfrenta, não é porque Deus não pode resolver, que a gente não, quando ser humano não quer. E o exemplo, mais uma vez, pegando esse exemplo, já que a gente está usando aqui, do rico e do pobre, a gente vê, por exemplo, lá nos primeiros cristãos, havia uma tanta comunhão que uns vendiam as suas propriedades para dar aos outros. Então, percebe que Deus, ele tinha esse cuidado, ele tem esse cuidado de resolver essa situação também. Perceba que vinha de dentro dos irmãos essa vontade de vender, aquele que tinha muitos bens, né, vender para poder ajudar os mais pobres, os órfãos, as viúvas. A gente vê também Jesus dizendo àquele homem rico, né, venda tudo quanto tens e dê aos pobres. Então, peraí, Deus não quer resolver a situação? Deus quer. O negócio é que a gente, enquanto ser humano, não quer essa solução de Deus. Uhum. Então, essas ideologias, na verdade, estão tentando solucionar algo que Deus já solucionou. Entende? Então, eles pegam essa questão, esse objetivo, e trabalham de forma sutil para que as pessoas não percebam. Porque as ideologias, elas buscam resolver problemas da sociedade, e que a maioria são problemas que a gente quer resolver também enquanto ser humano, independente de ser cristão ou não. Por exemplo, questão de rico e pobre. É uma questão que a gente quer resolver. Mas Deus já tem preparado, e eles vêm agora querer modificar aquilo que Deus tem preparado, que Deus tem planejado para resolver. Então, eles vêm agindo dessa forma sutil, e a gente não pode, a gente precisa, na verdade, estar alinhado com a Bíblia para perceber isso. E quando a gente vai ver, Ravel, até essa ideia deles usarem a questão da luta de classes, na verdade, como se fosse, como eu disse anteriormente, um verniz. O foco principal não é esse. O foco principal é o quê? É se criar uma cosmovisão que vai contra a Bíblia. Porque tem muito crente que se pega nisso. Tem tanto crente que quer ter sucesso nesse mundo e não foi transformado por Jesus, que se pega, não, tem que ter uma revolução, tem que ter uma partilha, tem que ter... Por quê? Porque ele está preso nas coisas terrenas. E quando a gente vai olhar para dentro desses pontos, eles começam com esses pontos, digamos, sobre classe dominante, classe subalterna, para o quê? Para conseguir o engajamento. Criar-se uma cosmovisão, e essa cosmovisão deles passa uma ideia que você pode ter opinião, que você pode questionar, só que, na verdade, eles já delimitam o que é certo e o que é errado. Você não tem opinião, não. A regra é essa, certo, errado. E ao disser, eu estou citando ele aqui, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que você, quando consegue mexer nessas pequenas estruturas de forma imóvel, você não consegue definir até onde foi que foi modificado. C.S. Lewis vai apontar isso lá no livro dele, Carta de um Aprendiz. Ele vai dizer, olha, hoje está muito mais difícil discernir em quem você acredita ou em quem você defende. Por quê? Porque existe uma sincretização das ideias. Às vezes eu sou cristão, tenho pensamentos cristãos, mas eu defendo agendas. E aí entra a grande questão, até onde essas agendas elas se acomodam no cristianismo? Porque o que é que se passa? Passa-se a ideia de que o evangelho pode se adaptar a essas culturas. Só que não é desse sentido. É as culturas que se adaptam ao evangelho. Mas quando nós vamos olhar, nós vemos uma inversão. E o evangelho, Ravel, eu me preocupo muito porque ele, nos últimos dias, ele tem deixado de ser um evangelho que apresenta Jesus como Salvador.
mas um Jesus muito mais como um exemplo ou Jesus que vai te dar alguma coisa. As pessoas nem se preocupam mais em contemplar a Deus pela sua beleza. Elas estão muito mais focadas em argariar coisas para elas nesse mundo do que no céu, né? E a gente vai ver que essas ideologias, elas são ideologias que vão ter por trás delas tramas do inimigo. Uma ideologia que diz que as mazelas que acontecem nesse mundo não é por conta do pecado, ela já diz muito sobre qual a opinião dela sobre Deus, né? É verdade. E a gente precisa ter esse cuidado de não nos deixarmos cair por conta dessa sutileza. A gente sabe que a mídia trabalha para isso, os governos trabalham para isso, mas a gente precisa, quando cristãos, ter essa consciência de que, às vezes, aquilo que você pensa que é ofensivo não é, às vezes, aquilo que você pensa que é só uma opinião, mas a gente já falou que, na verdade, é toda uma ideologia que vem sendo organizada e muito bem tramada para fazer você concordar, para fazer você apoiar essa causa. E a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa estar alinhado com a Bíblia para saber o que Deus tem para isso, o que Deus tem preparado para nós, o que a Bíblia fala sobre isso, como é que Deus tem tratado a questão principal, seja qual for a ideologia. É importante que a gente tenha cuidado com essa sutileza em perceber as coisas que parecem inofensivas, mas não são. E um ponto disso, Ravel, que eu estava lembrando aqui agora, que eu acho que é até interessante a gente ligar, é que essas ideologias, elas partem da autossuficiência. Por quê? Porque essa luta de classe, ela vai ser autossuficiente para resolver os problemas da humanidade. E você vai ver que todas elas focam em um ponto que a Bíblia contenda, o hedonismo. Todas elas focam no prazer. Ou seja, é você em primeiro lugar. É você em primeiro lugar. E quando a gente vai olhar sobre essas questões de classes dominantes e classes subalternas, um ponto que eu acho que é polêmico, mas que a gente pode citar aqui, são questões de cunho sexual. Princípios bíblicos em que Deus diz que fez homem e fez mulher passam a ser questionáveis. Por quê? Porque eles são, para essas pessoas, para essas correntes teológicas, esses princípios são princípios que nascem de uma classe dominante, que subalterna aqueles que pensam diferente. Então, esses princípios, eles precisam ser modificados. Vê como a ideia de luta de classes, quando a gente aponta para um ponto como esse, já deixa de ser sobre rico e pobre e já passa a ser sobre princípios bíblicos? Se você tiver o pensamento diferente, você vai fazer parte da classe dominante. Então, meio que você fica limitado a, tipo assim, ou concorda ou você faz parte do inimigo. Exatamente. Não tem como ser meio termo. Por exemplo, não tem como eu dizer eu concordo que deve haver uma repartição de bens, eu concordo que deve haver isso, mas evidentemente quando eu chego na parte dessa negócio, não concordo com isso não. Então, desculpa, não tem como você não concordar não. Se você concorda com aquilo, você vai ter que concordar com isso também. Que entra o que o comentador vai dizer. Não existe. É igual, é como se fosse uma religião, né? Quando a gente vai ver as teorias marxistas, elas se transformam em uma religião. E essa religião vai ter várias matrizes, né? Vai ter várias matrizes. E cada uma dessas matrizes vai dizer o quê? Olha, você precisa tomar um ponto de posição. É igual a Bíblia, não tem como você ficar no muro, não. Ou é, ou não é. E aí que vai entrar, Rafael, o grande perigo. Porque aí eu vou começar a modificar o evangelho. É nessas questões que vai dizer o quê? A Bíblia está ultrapassada. A Bíblia precisa ser mudada. Esse ponto aqui foi dito anteriormente lá em Levítico, não está dizendo mais hoje. Que são as questões que a gente vê debatendo por aí, né? Verdade, Monchão. A gente vai partir aqui para a nossa quarta pergunta, que fala lá, Romanos 12:2, né, fala sobre nós não nos conformarmos com esse mundo. Quando o apóstolo Paulo fala em não nos conformarmos com este mundo, ele fala também acerca das ideologias. Então, ele diz também, o apóstolo Paulo, nesse mesmo versículo, que a gente precisa transformar o nosso entendimento. E eu queria perguntar, Jonas, como é que nós, enquanto cristãos, nós, enquanto jovens, podemos resistir a essas ideologias transformando o nosso entendimento? Ravel, esse ponto, ele tem me sido, digamos que, um ponto que tem me feito refletir, que é justamente esse, né? O que é que Deus espera de nós? Para que nós não sejamos, digamos que, enganados por essas ideologias. Primeiro ponto é que nós precisamos confiar no Espírito Santo. Nós sozinhos não temos a capacidade de vencer essa batalha. Vai ser o Senhor que vai estar conosco e a verdade do Senhor vai prevalecer sobre esses impasses. Eu quero trazer aqui até uma indicação de leitura, esse livro aqui, Discipulado Começa com Contemplação, e ele vai trazer a resposta que você me fez agora. Esse livro vai apontar, Ravel, que a nossa mudança, que a nossa transformação,
ela vai se dar quando nós contemplamos a Deus pelo que Ele é. Nós não estamos focando em um Deus que vai nos dar o que nós queremos. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Só que hoje, a gente está batendo nessa tecla, que só aqui ao longo desse podcast, só que hoje é que as pessoas dizem, você precisa ter sucesso, Ravel. Só que a caminhada cristã não é uma filosofia de vida. Você não aceita Jesus para você ter sucesso. Você aceita o Senhor para você ser transformado. E por essa transformação, você vai ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente vai olhar isso aqui, nós temos que entender o seguinte. O evangelho não pode se transformar em uma filosofia de vida. Você não deve ser uma pessoa que obedece, que segue regras, que segue ritos, apenas com medo de ir para o inferno, ou apenas querendo ser bem-sucedido na terra. É o que nós temos mais visto hoje. Pessoas que seguem a Deus, pessoas que confiam no Senhor, apenas no que Ele faz, e não no que Ele é. Jó vai nos dizer que uma das coisas que aconteceu com ele é o quê? Que antes ele ouvia falar, mas agora os olhos deles via o Senhor. Sabe? Nós precisamos de deixar de ouvir falar de Deus e precisamos a ver Deus. Nós precisamos a entrar em um nível de intimidade com Deus que está a nosso acesso, mas nós não queremos isso. Nós não queremos, por quê? Porque nós estamos mais focados no que Deus pode nos dar. Nós focamos na faculdade, no casamento, no emprego, numa posição social. Nós focamos em ter sucesso nesta terra. E nós esquecemos da transformação. Então, eu acho que uma das formas para a gente não ser enredado por essas ideologias é quando nós guardamos a sã doutrina. Qual é essa sã doutrina? É quando nós temos um manual. Nós temos princípios a serem seguidos, mas esses princípios não são seguidos apenas porque são certos. Não, eles são seguidos porque eu contemplo a Deus. O meu ato de contemplar a Deus, ele me transforma. O livro, ele cita um exemplo bem claro, que eu até a gente estava conversando antes de começar o podcast, que ele vai dar o exemplo do povo de Israel, né? Que Deus se revela ao povo de Israel no monte, fumegava trovões, fogo, tudo mais. E o povo diz, opa, nós não queremos falar com Deus não, Moisés. Vá lá, fala por nós. E quando você voltar, a gente atende o que Deus disser. Eu acho que a nossa geração coloca os Moisés para ir. Coloca os pastores, os líderes, os professores de escola dominical para ir ter com Deus. Aí quando eles vêm o quê? Cheios da presença do Senhor, vêm com o rosto brilhando, porque eles contemplaram, e o discipulado por contemplação faz com que você se converta de verdade. Só que o povo que ficou esperando a resposta já está com o ídolo feito. Já está com o bezerro de ouro feito. E aí? Como é que a gente vai modificar essa questão? Quando nós olhamos, existem crentes que estão dentro da igreja servindo a um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que elas criaram. E esse Deus que elas criaram vai ser um Deus que vai dar tudo que elas querem. Eu fico feliz porque a gente tem visto teologias que têm ido por esses princípios. Rodrigo Bidot, por exemplo, né, o Deus que destrói sonhos, Como Deixar de Ser um Cristão Inútil. São livros que fazem esse questionamento. Luciano Subirá, Quando é que Nada Mais Importa. São livros que nos fazem pensar sobre a nossa posição de crentes. Nós precisamos contemplar o Senhor para que a gente não seja enganado pelas ideologias. Porque nós vimos, começou com luta de classes. Classe dominante, classe subjugada. Já está indo para outras partes. E como você citou também, existem ideologias até mesmo dentro da igreja. Por exemplo, a gente vai estudar em uma das lições, inclusive eu tenho até Sim. aqui, que é a lição de número 11, lição do número 11, que é a teologia da prosperidade, que é um tipo de falácia em que tem ganhado espaço em muitas igrejas. E é algo que a gente precisa também combater, teologia da prosperidade. Então você perceba que não precisa ser algo tão grande como ideologia de gênero, ou como uma luta de classe, mas existem até mesmo coisas que a gente pensa que está servindo ao Deus certo, mas não. Como, por exemplo, a teologia da prosperidade e muitas outras, por exemplo, a questão da salvação por merecimento e outras questões, né, a gente querer as bênçãos e não o abençoador e por aí vai, em que a gente encontra dentro das igrejas de forma que parecem também que nem existe, é tão sutil que às vezes a pessoa já está fazendo sem nem mesmo perceber. E quando Paulo fala lá em Romanos 12:2, a respeito de nós transformarmos
sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele está falando nisso que você falou, acerca da contemplação, acerca de viver uma vida íntima com Deus, não pelo que ele fez, ou o que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele é em sua essência. E às vezes a gente esquece de passar por esse processo de transformação da nossa mente, dos nossos desejos, das nossas ambições, e aí fica fácil para a gente cair em qualquer que seja a ideologia, qualquer que seja a falácia. E isso que você falou, Ravel, estava me lembrando uma parte aqui do livro, né? Eu até peguei para ler para vocês também, que eu acho que ele diz aqui na página, né? O encontro no Sinai apresenta uma advertência de que a transformação, diz por lado, deve ser por meio da contemplação. Só que essa contemplação não é automática. Não é você olhar para Deus aqui e já estar cheio da presença, não. É uma transformação. É um processo. Isso que você falou sobre essas ideologias, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, ela está presente na nossa igreja em todos os momentos, como a gente vai ver. Quando a gente vai apresentar Deus para uma pessoa e dizer assim, ó, Deus pode mudar a sua família, Deus pode mudar a sua vida, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E sabe o que é isso que for prosperidade? Né? É algo que a gente tem que pensar e que a gente tem que analisar. Como é que eu tenho apresentado a Deus? Como é que Deus tem sido apresentado? Eu estou adorando a Deus, eu dobro os meus joelhos para contemplar a santidade dEle, a bondade dEle, por quem Ele é, ou eu estou interessado? Eu dei até o exemplo, né? O Purvini sabe que a gente tá noivo, e eu dei até o exemplo, né? A gente é duas pessoas separadas, gente? Misericórdia. Mas é que a gente, claro, bota sapato aí, viu, Paulo? Mas como a gente tá dando exemplo, né, da parte do casamento, que ele vai dizer o quê? Imagine que você tem uma pessoa que você não gosta, mas essa pessoa cozinha muito bem, lava suas roupas, e você diz, olha, eu não gosto de você, não. Mas você cozinha muito bem, lava suas roupas, lava minhas roupas e eu quero casar com você. Essa pessoa vai querer? E às vezes nós fazemos isso com Deus. E Deus, olha, eu não estou muito afim de adorar o Senhor, não. Mas eu sei que o Senhor pode consertar minha família, que está destruída lá em casa. Eu sei que o Senhor pode abrir uma porta de emprego para mim. E se o Senhor quiser fazer essa parte aí, eu posso vir num culto no domingo. Eu posso vir num culto na sexta-feira. Eu posso te adorar, mas também não queira de mim exclusividade. Por quê? Porque eu não estou te achando belo. Eu estou interessado no que o Senhor faz, no que o Senhor quer me dar, e não no que o Senhor é. E aí, Ravel, a gente vai ficando, olha, cada vez mais entrando em ideologias sutis que vão tirando a nossa fé. As pessoas parecem que querem, a gente estava comentando antes, né, de começar o podcast, as pessoas querem tipo ser o MCS, o mínimo crente salvável. Sabor crente. O sabor crente. Então, qual é o mínimo que eu posso fazer para ser salvo? As pessoas querem isso, sabe? Tipo assim, até onde eu posso ir, até onde não é pecado. Uhum. Se é até aqui, eu vou até aqui. Entende? Então, quer saber qual é a linha exatamente, não pode ultrapassar para ficar em cima da linha. Para aproveitar o máximo. O máximo. Aproveitar o máximo. Assim, essa música aqui, por exemplo, essa música aqui, ela não fala nada de moral, então eu posso escutar ela que eu não vou perder minha salvação. O mínimo crente salvável. Tipo assim, se eu conseguir chegar no céu, pelo menos, tá tudo bem. Sem o galardão. É como a gente escutar, né? Ficar na lista de reserva. Se eu ficar na lista de reserva do céu, dá certo. Mas não vamos nessa não, porque aí é só ladeira abaixo. Um dia mal e aí você já sai da lista. E aí que entra a grande questão, Ravel. Por quê? Porque a contemplação vai nos ensinar isso. Que a contemplação, ela vai se basear em quê? De forma constante. Porque se você for crente e salvo somente o dia que você estiver bom, é Jesus do céu. Deus abençoe que Jesus venha num dia muito exclusivo. Hein? Porque a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai enfrentar aflições. E nós precisamos estar preparados para essas demandas, né? Muito bem, Jonas. A gente já falou acerca do que é uma ideologia, né? A gente já falou sobre o ambiente da universidade, de como algumas ideologias já surgiram. A gente falou sobre a sutileza das ideologias, né? A gente já falou agora a respeito da transformação da nossa mente através da contemplação, como você citou. Então, a gente não fez esse formato de podcast para engessar a revista de ter que passar de ponto em ponto. Se a gente vê, a gente já passou pelos principais pontos da nossa revista. Para quem não tem a revista, ela é dividida em 3 principais tópicos, né? Que é acerca das características de uma ideologia, ponto 1. O ponto 2 vai falar sobre o impacto sobre a fé cristã. O ponto 3 vai falar sobre a defesa da verdade bíblica. Então, se você for analisar, a gente já passou aqui pelos principais pontos,
E eu queria fechar com uma última pergunta, Jonas, para a gente encerrar, sobre qual o conselho que você dá para jovens que estão sendo confrontados com essas ideologias e como é que eles podem defender o evangelho. Olha, Ravel, isso que você disse sobre como confrontar, eu diria que é bastante. Vou usar uma palavra aqui mais simples, né? Você precisa ser bastante cauteloso. Por quê? Porque para você defender algo, você precisa conhecer muito bem aquilo. E, infelizmente, muitos nossos jovens, eles perdem debates na universidade, eles perdem debate dentro da escola, não é porque aquela ideologia que o professor está apresentando ou o colega está apresentando é irrefutável, não. É porque você não conhece o que você está defendendo. É aqui que está a grande questão. Eu acho que para você combater qualquer ideologia, você precisa conhecer a palavra. Porque se você conhecer a palavra e conhecer o Deus da palavra, ele mesmo disse que daria as instruções e a palavra correta para responder a quem perguntasse qual a razão da fé. Mas tem gente hoje que não sabe qual a razão da fé. Eu lembro que eu estava em um lugar, né? E eu estava dando um estudo sobre evangelismo e eu disse a um jovem: quem é Jesus para você? E ele não soube responder. Eu disse: homem, você toma cuidado, porque a gente vai sair do evangelismo aí e pode acontecer de alguma pessoa perguntar quem é Jesus para você. Ele fez: que história. Por tentação, não, né? Por sorte de Deus para que ele aprendesse. Uma senhora olhou para ele e fez assim: por que você é crente? Quem é Jesus para você? E ele ficou sem ter o que responder. Por quê? Porque ele não sabia qual a razão da fé dele. Eu acho que uma das coisas que pode fazer com que a gente lute contra essas ideologias é conhecer a palavra de Deus. Né? Como é que você sabe que uma nota é falsa? Conhecendo a verdadeira. Quando você conhece a verdadeira, você reconhece aquilo que é falso. Então, uma das coisas que eu digo é isso, e a outra parte é estudar. Estudar EBD. Por exemplo, um trimestre como esse não tem como você faltar. Trimestre como esse é para você maratonar aqui os episódios do The Jadcast, né? Fazer, mandar para os colegas, compartilhar, estudar, fazer anotações. Porque é importante que a gente tenha esse respaldo também, da gente conhecer de onde é que veio. Para que assim a gente possa combater. E a gente saber, por exemplo, que não é somente a luta de classes. Né? Que por trás de uma ideologia como essa, existem princípios antibíblicos que tentam nos desviar e nos fazer, digamos que de marionetes, né? Tome muito cuidado quando alguém vai dizer que é minoria. Eu sempre gosto de dizer isso. Tome muito cuidado quando alguém vem dizer: eu sou minoria nesse negócio. Tome muito cuidado porque normalmente as minorias são as maiorias que querem influenciar os outros, né? Só que a roupagem que se veste é totalmente diferente. Verdade, Jonas. Você falando a respeito de muitos cristãos, jovens principalmente, né, que não sabem a razão da fé deles, não sabem o que é que eles defendem, o que é que eles creem. Eu sempre lembro do discipulado. Uhum. Sempre quando vai ter um batismo, a gente prepara os jovens para a profissão de fé, né, onde o jovem vai dizer, confessar perante a igreja aquilo que ele acredita, quais são as visões dele acerca da Bíblia, acerca do reino. E uma pergunta que é sempre garantida é o porquê você quer se batizar. Pergunta, né? Que o pastor sempre faz: por que você quer se batizar? É para saber se o jovem ele tem aquele entendimento, ou qualquer outro irmão que queira se batizar, de entender o que é o batismo e se ele realmente entende da dimensão que é aquilo. E a gente sabe que muitas pessoas: não, mas eu respondo o quê? Eu falo o quê? Então, tipo assim, às vezes as pessoas nem entendem o porquê estão fazendo. Parece que vai naquele efeito manada e nem compreende. Então, vai no domingo, vai na igreja ao domingo, porque é domingo, né? Às vezes vai até para a escola dominical. Por quê? Porque tem que ir para a escola dominical. Então, acaba que vai nesse efeito manada e você não se pergunta o porquê daquilo que você está fazendo. Daquilo que você está fazendo. Então, a gente precisa, como você disse, saber o que é real para poder discernir o que é falso. E outra questão aqui, que o comentarista ele vai trazer, o primeiro é acerca do que a gente falou aqui, que é o discernimento bíblico e espiritual. O segundo é a fidelidade doutrinária. Ou seja, a gente ser fiel àquilo em que a gente acredita e aquilo que a gente aprendeu. Muitas pessoas querem, como você disse, muitas igrejas querem ir cedendo espaço, ir cedendo exceções, não, isso aqui para agradar pessoas, e perde essa fidelidade doutrinária. Sim. Então, acaba que a igreja acaba querendo abraçar todo mundo, que perde a sua própria identidade. Então, como é que a gente pode, aproveitando aqui a pergunta, como é que a gente pode lidar com situações assim?
como você falou, discernimento bíblico, espiritual e também fidelidade. Fidelidade àquilo que a palavra diz. Não queira agora inventar moda, inventar a roda, como dizem, né? De querer, não, vamos mudar isso aqui, porque, né? Não, seja fiel à doutrina, seja fiel àquilo que você tem lido, à palavra do Senhor, seja fiel àquilo que nós aprendemos. Claro que a gente não vai agora ser que nem os judeus, né? Naquela época em que teve depois da morte de Cristo, em que os judeus queriam que agora todos os homens fossem circuncidados, presos totalmente a uma doutrina em que não era a doutrina de Jesus. Mas aquilo que realmente nos leva para o céu, né? A doutrina da salvação, a nossa relação diante de Cristo, que a gente venha ser fiel nisso, não venha querer agora abrir espaço para outras ideologias se sentirem acolhidas, incluídas nisso, né? Que é justamente a fé em Cristo, né? Uma fé firmada na palavra. Sem abrir exceção. Assim. Então, é isso, Jonas, a gente está encerrando essa lição número 1, né? Uma lição bastante proveitosa. O que é uma ideologia? O texto principal a gente não leu no começo, mas cabe ler aqui também, que é lá em Colossenses 2:2, e vai falar: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, né? Então, a gente esteve discutindo essa lição número 1, acerca do que é uma ideologia. A próxima edição do DejadoCast do nosso quadro aqui vai ser acerca da falácia do materialismo histórico. Você quer saber o que é falácia do materialismo histórico? Quer escutar mais sobre luta de classes, sobre Marx, exatamente. Aí você vai assistir o próximo episódio, não deixe de acompanhar. É uma série de lições muito boa, muito proveitosa para o jovem, que ele precisa, assim como a gente citou, precisa estudar, conhecer, para poder defender. Só vai conseguir defender aquilo que você conhece, né? Se você não conhecer, você vai acabar sendo manobrado pelas ideologias, tá certo? Que abre a oportunidade para Jonas dar seu recado final, suas considerações finais. Agradecer a Deus, né, por esse momento da gente estar aqui reunido, né, agradecer a você também pela confiança. A Cláudia, que está aqui nos bastidores, né, gravando a gente. E ao nosso pastor José Luiz pela confiança também de estarmos como professor na escola dominical. Domingo temos lição, vai ser sobre as falácias, né, do materialismo. Que os jovens possam estar aqui presentes, que nós possamos desfrutar desses momentos. Você que está escutando o podcast na academia, lavando a casa, fazendo alguma coisa, que você possa estar se inscrevendo no canal também, né, participando desse momento assim conosco. E eu desejo sucesso ao DejadoCast, né, que se estenda, que venha ter mais blogs, mais oportunidades. E nós estamos aqui. Se precisarem, podem enviar ajuda. Vocês têm meu Instagram, José Azevedo, com 2 N's. Coloca lá, pode mandar perguntas. Demora às vezes para responder, mas eu respondo. Tem Ravel aqui também, qualquer coisa pode perguntar a Ravel. E é somente agradecer a Deus. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto, porque na faculdade que eu sou formado em letras, né, a gente debate muitas dessas questões. Eu já estive dentro do ambiente acadêmico, aceitei o Senhor dentro da faculdade, enquanto muitas pessoas se desviam, né, eu aceitei o Senhor dentro da faculdade, estive frequentando teorias como essa, sou conhecedor de muitos desses livros, desses teóricos, e eu sei como elas são ideologias que parecem trazerem uma roupagem boa, mas no fundo existem as suas artimanhas para de controver a palavra do Senhor, mas nós sabemos que passa os céus, passa a terra, mas nada passa pela palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela permanece firme, e é nela que nós estamos confiantes e constantes, e crendo que Ele vem nos buscar, porque nosso interesse não é somente o céu, porque se o céu não tivesse Jesus, eu não queria ir, não. Por quê? Porque o interesse meu e seu de ir para o céu tem que ser estar com Jesus, porque aonde Jesus está, nós estaremos. É assim que a palavra diz. Verdade, só agradecer a Jonas, né, pela presença, irmão Cláudio também, Diácono Cláudio está aqui gravando, todos vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, seja onde for, vocês possam se inscrever no canal, possam acompanhar. Essa foi apenas a primeira, e já restam mais 12 somente dentro dessa lição, fora as outras edições do DejadoCast que a gente vai fazer. Então, você possa se conectar, possa tirar um momento para aprender, são apenas alguns minutos, então tire, aproveite e estude, tá certo? Então a gente agradece a cada um que ficou até aqui, escutando ou vendo esse DejadoCast, que Deus abençoe cada um de vocês, até a próxima.